a gente mergulha nas histórias da Bíblia, seja em casa, no nosso momento ali mais tranquilo ou em grandes celebrações, é inevitável imaginar como é a Terra Santa, os lugares por onde Jesus percorreu, por onde passou. Nosso irmão mais velho, Padre Tony Batista, já foi lá 34 vezes e tem muitas histórias para contar para a gente. Hoje eu estou acompanhado aqui da minha amiga Tereza do Carmo, que é artista, amiga nossa e também já fez essa viagem. Tudo bem, Tereza? Tudo bem, Felipe. É impossível a gente iniciar sem apresentar nosso pároco. Batizou todos os meus filhos e eu queria muito saber do Pai Tony qual é essa motivação que lhe leva a caminhar durante 34 vezes pela Terra Santa. Muito obrigado. Primeiramente, é um prazer muito grande tê-los aqui comigo, o Felipe, a Tereza, gente do meu coração. Mas antes eu queria situar só um instantezinho. Esse lugar tão bonito aqui, ele se chama Cafarnaum. Exatamente uma lembrança de Israel. Cafarnaum é a cidade de Jesus. E eu também estou vestindo a camisa de Israel, porque realmente gosto muito da Terra Santa. E tem um espaço aqui com uma lembrança de Israel que o Senhor trouxe e plantou. Exato. Vamos aproveitar para contar? É uma tamareira. Antes de responder a Tereza, essa tamareira eu trouxe de Israel, uma plantinha pequena, tive que pedir licença às devidas autoridades de lá e trouxe na mão. E hoje é uma linda palmeira para me lembrar da terra de Jesus. Mas a Tereza me perguntou o que me motiva 34 vezes. E eu de passagem pronta, na hora que acabar a guerra eu volto. O motivo é Jesus Cristo. Eu sou padre 24 horas por dia, escandalosamente feliz como padre, e a minha vontade é que as pessoas conheçam mais e mais Jesus Cristo. E quando eu falo de Jesus Cristo, a partir da sua terra, de onde ele nasceu, de onde ele morreu, o Mar da Galileia onde ele esteve, eu me situo bem melhor. E eu passo para as pessoas esse carinho também pela terra, pela geografia, pelo tempo. Então, o que me motiva é o Evangelho, para que eu tenha mais condições de pregar o Evangelho. Quanto mais eu conheço a Terra Santa, mais eu me torno missionário de Jesus Cristo. É o que me motiva. Volta diferente sempre que vai? Não, nem eu e nem ninguém. Olha, meu filho, nós temos grupos com mais de 20 anos que ainda hoje se reúnem. Eu tenho grupos e grupos que vai em Terra Santa e não se desmancha, nem como grupo, e as pessoas voltam diferentes, mas absolutamente diferentes. Conhecer as pedras onde estão as pegadas de Jesus lhe traz o que do cristianismo? Me traz também a segurança de que Deus se fez um de nós, de que Deus é humano também, de que Deus datou-se. Ele não nasceu de paraquedas, de uma maneira espontânea. Não, mas o Verbo de Deus se fez gente. Ele bateu na porta de uma menina toda pura chamada Maria e ela morava em Nazaré da Galileia. Ele nasceu em Belém de Judá, ele andou no Monte das Oliveiras, ele morreu crucificado. Então, quando eu piso naquelas pedras que ele pisou, então eu mostro, Deus é tão humano que se tornou um de nós. Isso me ajuda no meu projeto de evangelização, que é o projeto da igreja, e me ajuda a ver Deus de maneira bem mais humana, um Deus presente, um Deus que se fez gente, um Deus que senta comigo, um Deus que sente saudade, um Deus que chora. Conhecer Israel me faz isso. Tudo começa por Jope? Olha, geralmente todas as minhas viagens, quando eu levo grupo de peregrino, porque eu não faço turismo em Israel, eu faço peregrinação a Israel. O primeiro lugar, chegamos em Tel Aviv, pelo aeroporto de Ben Gurion. E apenas para dizer a minha primeira experiência, em 78, eu estudava em Roma, na Universidade Gregoriana, e o padre Kelati, que era um dos professores, organizou um grupo de padres, os 42 padres, se não me falha a memória,
passamos praticamente um mês em Israel. Mas era uma pobreza muito grande. Era muriçoca para todo canto, era escorpião, não havia asfalto. E eu me lembro do aeroporto, era apenas um grande galpão, nada organizado. Estamos falando de 48 anos Pois atrás. é, fui em 78 a primeira vez. Então agora não, agora é outra coisa, é rico e não pode mais ser rico do que Israel. Mas nós começamos a peregrinação por Jope, pela casa de Simão o Curtidor, lugar onde São Pedro estava hospedado quando ele tem aquela visão que vem do céu um lençol cheio de animais e uma voz disse: Pedro, mata e come. Ele disse: eu não posso comer porque são animais impuros, a minha fé não me permite. E a voz disse: não chame impuro o que Deus já purificou. Então Jope é mais ou menos aquele lugar que nos leva à universalidade da salvação. Lá nós temos a igreja de São Pedro, nós temos inclusive a Anunciatura Apostólica, o embaixador, diríamos, do Vaticano em Israel, fica em Jope. E a cidade é de uma beleza fantástica, cheia de artistas. Só tem gente parecida com a Teresa, né? Porque artistas e mais artistas. À noite é um sonho ver Jope. Agora, depois de Jope, geralmente nós vamos a Cesareia Marítima para vermos o grande teatro, para vermos aquelas ruínas onde os grandes moraram. Porque o governador que ficava em Israel, em nome do imperador de Roma, morava em Cesareia Marítima. Então é de uma beleza infinita este grande espaço. E aí então a gente dispara devagarinho para conhecer todas as outras regiões. E encontrar a casa daquela menina que recebeu uma anunciação, recebeu um anjo. Como vai isso? Minha filha, aí é que é a comoção maior. Ela está falando de Nazaré da Galileia, é onde morava Maria. Lá nós vamos encontrar a lindíssima Basílica da Anunciação. Foi lá que Deus encontrou Maria. Foi lá que o anjo bateu na sua porta e pediu entrada na raça humana. E Maria disse sim, eis aqui a serva do Senhor, que aconteça na minha vida a vontade de meu Pai, de meu Deus. E naquele momento São João completa no prólogo do Evangelho. O Verbo se fez carne, se fez gente e armou a sua tenda entre nós. É em Nazaré da Galileia. Lá nós vamos encontrar a lindíssima basílica em 3 pisos. E a beleza dessa basílica é só para preservar a casa de Maria. A casinha dela está lá. Me dá uma alegria muito grande celebrar naquele local. Muitas e muitas vezes já celebrei. À noite, fazendo vigília. Depois lá também tem as oficinas de São José. E a igreja de São José, onde tudo recorda Jesus, Maria, José, onde eles moravam, em Nazaré da Galileia. Essa mesma sensação que o senhor transpôs para a nossa igreja de São José. Porque José, eu acompanho José, ele me acompanha antes de eu nascer. Então começa tudo em Nazaré da Galileia. É muito bonito a gente ver Nazaré. Sem uma mulher. Pois é. E aí é onde que é a grande importância. Falar disso eu vou fazer um gancho. Logo mais nós estamos celebrando o Dia das Mães. Olha, eu não gosto muito daquela celebração só de dar uma flor para a mamãe e a poesia para a mamãe. E a figura da mulher? E a figura da mulher? Às vezes você recita a poesia para a sua mãe e maltrata a esposa que tem em casa. Não, não. Então a gente aprende também isso em Nazaré da Galileia. Aliás, a família de Nazaré é modelo para nós. Eu não estou falando de modelo de roupa, de comida, de casa. Eu estou falando de modelo de ser mesmo, sabe? Nazaré me leva a tudo isso e Maria, ela é realmente a condutora. Ela nos leva a Jesus. Perdão, Teresa, por favor. Diga. Eu estava pensando já em chegar a conhecer a casa de São Pedro. Pois é, aí é Cafarnaum. Cafarnaum. Veja o seguinte, Jesus Cristo, se ele nascesse hoje, ele seria jornalista. Ah, não tenho dúvida, porque ele tinha um senso de comunicação muito grande. Veja o seguinte, ele nasceu em Belém de Judá, apenas alguns quilômetros de Jerusalém, mas ele viveu em Nazaré da Galileia. E Nazaré é um fim do mundo,
Naquela época ninguém ia lá, nada. O que ele falava em Nazaré ficava em Nazaré. Então ele se muda para Cafarnaum. Cafarnaum, que fica na beira do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia. Geograficamente era interessante. Era interessante. E lá, Felipe, passa a grande estrada romana, que se chamava Via del Mare. Por aquela estrada passava soldado, prostituta, ladrões, todo mundo. E o que ele fazia e falava ia de boca em boca. Então é por isso que hoje nós entendemos Cafarnaum como a cidade de Jesus. E lá morava Pedro. Por exemplo, você chega em Cafarnaum, aqui nós temos a sinagoga, onde Jesus Cristo entrou e pregou. Você andando, não é nem um quarteirão. Aqui na esquina está uma grande basílica, construída recentemente sobre a casa de São Pedro. A basílica, o piso é todo de vidro. Você está em cima e vê as escavações da casa de Pedro. Isso é muito bonito. Agora, e hoje ver a casa de Pedro é ver a sucessão apostólica. Hoje, para mim, o Pedro é Leão XIV, mas a raiz está lá, em Cafarnaum. É muito bonito a gente ver, e aí já vê o lago, meu filho. Não há sensação mais bonita do mundo, para mim, do que tomar um barco, funcionando no seu motor, parar o motor em pleno lago da Galileia e celebrar a Santa Missa, olhando as colinas de Golã, olhando a paisagem imensa. E aquele lago é testemunha ocular, não tem dúvida, era aquele lago onde Jesus andou, onde Jesus caminhou sobre as águas, onde Jesus escolheu Cristo os apóstolos. escolheu os apóstolos, Teresa, todos lá. Ele andava naquelas praias. Vem, me acompanha, me segue. Acho que lá foi a maior sala de educação do mundo. Foi, não tem? Minha filha, em nenhum outro lugar Jesus Cristo ensinou tanto. O que ali? Ali foi o lugar onde ele chamou os discípulos, onde ele operou seus milagres, onde ele nos ensinou. É a maior sala do mundo, ou melhor espaço do mundo, da catequese de Jesus. E andar naquele lago, meu filho, você não imagina. Geralmente, eu tenho fotografias lindas, a gente põe alguma coisa na mão e as garças vêm pegar assim na mão da gente. E olhando as colinas de Golã. As colinas de Golã, elas hoje foram anexadas a Israel, mas elas pertenciam à Síria. Foi na Guerra dos 6 Dias que Israel tomou as colinas de Golã. E está lá o mar aos pés da colina. É muito bonito, muito bonito. Enquanto padre, qual a importância de peregrinar rumo ao cenáculo? Aí já é outro assunto, não é? Porque é do outro lado. Aí nós já estamos em Jerusalém. Jerusalém tem 1000 coisas para se ver, mas você chamou que para mim é essencial o cenáculo de Jerusalém. Não sei se você se recorda quando a Escritura fala que um certo dia, na Páscoa, Jesus está no Monte das Oliveiras, era uma quinta-feira, véspera da sua paixão, e ele manda 2 apóstolos ao Monte Sião para preparar o lugar para ele celebrar a Páscoa com os discípulos, a ceia. E eles foram, encontraram o Senhor com um pote d'água no ombro, acompanharam o Senhor e lá tinha uma sala. E esta sala é o cenáculo, onde Jesus Cristo instituiu a Eucaristia, onde Jesus Cristo nos deu mandamento novo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, onde Jesus Cristo instituiu o sacerdócio ministerial para perpetuar a divina Eucaristia, onde o Espírito Santo nos foi dado. Isso é o cenáculo. Agora, o cenáculo, houve uma grande disputa. Então, os muçulmanos tomaram o espaço, transformaram aquilo numa mesquita. Mas hoje, não. Hoje é nosso, só não podemos celebrar a Santa Missa. Aí a gente sai e do outro lado tem um mosteiro franciscano, anexo ao cenáculo, onde nós celebramos a Eucaristia. É no Monte Sião. Lá que está também a Basílica da Dormição, porque Nossa Senhora subiu aos céus. Esta basílica é linda. Tem uma grande estátua de Maria, como se tivesse morta, feita em marfim, cuidada pelos padres beneditinos alemães. A Igreja da Dormição fica também no Monte Sião.
é algo esplendoroso para se ver. E onde está a Basílica da Lágrima? Não, da Lágrima não está em Jerusalém, ela está em Siracusa, já é outra coisa, é na Itália, Nossa Senhora das Lágrimas. Aquela igreja que tem um formato. Tereza, você está falando de uma peça lindíssima. Quer ver? Veja. Para se conhecer Jerusalém, eu faço assim. Começo num lugar da Ascensão de Jesus. Depois tem a igreja do Pai Nosso. Aí vamos descendo uma ladeira lisa, porque são séculos as pessoas passando, até chegar a uma capela lindíssima chamada Dominus Flevit, o Senhor chorou. Porque ali Jesus Cristo chega, olha Jerusalém e diz, ô Jerusalém, se tu soubesse quem está chegando. Aí ele diz mais ainda, eu gostaria de te receber, te proteger das asas, como a galinha protege os seus pintinhos. E ele chorou. Então o grande arquiteto Barlucci fez esse projeto, como fez também do Monte Tabor, como fez de outras. É uma lágrima, Deus chorou. Logo nós descemos e passamos para a igreja de Santa Maria Madalena, que é ortodoxa russa, e aí chegamos exatamente na Igreja da Agonia, a Basílica da Agonia, o lugar onde Jesus Cristo foi preso, onde ele suou sangue de sofrimento. Lá é a Basílica da Agonia. Inclusive, tem as armas do Brasil no telhado também, porque foram as nações cristãs, católicas, que construíram aquela basílica. Dali ele saiu preso e foi levado para os poderosos da época. Ele passa por Anás, que hoje é uma igreja bonita chamada Galicanto, depois foi para Caifás, de Caifás foi mandado para Pilatos, que fica na Torre Antônia, hoje está lá um lugar muito bonito da flagelação de Jesus. Nós começamos dali uma via sacra pela Via Dolorosa até chegarmos à Igreja do Santo Sepulcro, onde ele foi crucificado. Esta igreja foi construída ainda por Santa Helena, mãe do imperador Constantino. Que se converteu. Se converteu, Santa Helena. E o filho também se converteu. Lá tem uma coisa interessante, a basílica é lindíssima, mas é uma verdadeira dificuldade para se entender. Lá dentro temos os cristãos católicos, os ortodoxos e os armênios. E eles têm que dormir dentro da basílica. Depois que tranca a basílica, a chave é entregue ao muçulmano. E o muçulmano de madrugada abre, ai daquele que não dormir dentro da basílica, que perde os seus direitos. Lá nós temos o lugar da crucificação, temos a pedra da deposição, onde tiraram Jesus, colocaram da pedra. Foi betonado. Tem o Santo Sepulcro, que agora foi renovado. Tereza, está lindo! O Santo Sepulcro renovado. Então é um lugar da nossa fé. Ali, aquele lugar é o centro da nossa fé. Jesus Cristo morreu por nós, mas ressuscitou. O sepulcro está vazio, está lá, para quem quiser ver. Então isso é demais para mim, porque eu vou pregar, eu estou me sentindo lá, eu estou aqui sentado falando, mas meu corpo está lá, meu espírito está lá. É muito bonito. Vendo até os lençóis dobrados. Vendo até os lençóis. Vendo até os lençóis, a mesma coisa. Mas assim, o cristianismo por muito tempo ficou muito pregado à Via Dolorosa. É. E a ressurreição ficou um pouco de lado. Ficou. Eu queria que você fizesse essa Isso pontuação. é muito importante. Isso Jerusalém, a Terra Santa nos ajuda a entender. Ele não está na cruz. Se vocês se recordam, quando Madalena chegou de madrugada no Santo Sepulcro, e o anjo disse, olha, eu sei que aqui a senhora está procurando, mas ele não está aqui, ele está vivo, ele ressuscitou. E Maria se volta, vê um senhor, pensa que é o jardineiro, e ele diz, Maria. Ela reconhece a voz e diz, Rabune. E aí vai abraçar as pernas, não me toque, Madalena, não me prenda. Vai dizer aos meus irmãos que eu estou vivo, eu ressuscitei. Então lá, ele passou, mas ele não está lá, ele está aqui. Ele está vivo para nunca mais morrer. É a ressurreição, é a nossa fé.
Tudo Agora, isso peregrinando, caminhando meu de um filho, ponto para outro. cada dia que eu vou a Israel, muda tudo. Eu nunca fui, eu já disse que fui 34 vezes, mas no fundo eu só fui uma vez. Porque Amém. toda vez que eu chego lá, é a primeira vez que eu vou a Israel. E assim, eu gosto muito dessa nova catequese da igreja em saída, porque nós estamos muito mais apegados a esse movimento de Jesus, de ressurreição, É de lógico. salvação, de vitalidade em caminho, Em caminho. em caminho. E ela trouxe uma coisa muito séria, muito bonita, que é a catequese do Papa Francisco. Uma igreja em saída e uma igreja com os pés na lama. Porque eu não posso viver de saudades. Hoje é uma doença que estamos vivendo, saudosismo. Mas isso já é antigo. Quando o povo de Deus sai do Egito, daqui a uns dias o povo começou a ter saudade dos panelões do faraó. A mesma coisa, tem gente hoje com saudade da ditadura, tem gente com saudade de falar só em latim, tem gente com saudade do padre só de batina preta, tem gente com saudade não sabe nem de quê, quando de fato a igreja está em saída. Ele não está lá mais em Jerusalém. Jerusalém nos mostra a sua passagem. Por exemplo, meu filho, você chega em Belém de Judá, e aqui, Tereza, é a igreja mais antiga. A igreja da Natividade, feita por Santa Helena, é a mais antiga igreja cristã católica do mundo. Lá, para preservar a gruta onde Jesus nasceu. Lá ele nasceu, em Belém de Judá. Logo andando um pouquinho mais, tem o campo de Ruth, ou o lugar onde os anjos anunciaram que Jesus havia nascido. Belém de Judá é uma pérola. É uma pérola. E é muito sofrida hoje, porque era um grande número de cristãos, mas hoje eles estão praticamente perseguidos, não tem trabalho, não tem o que fazer. É muito difícil. Se não fosse a igreja, através dos padres franciscanos, nós não tínhamos mais cristãos na Terra Santa. Não haveria mais nada. Mas são eles, nós chamamos a custódia da Terra Santa, que mantém esses lugares. E se você for, meu filho, cada um é mais cuidado, mais bem cuidado que o outro. Por exemplo, vamos uma viagem agora no Espírito ao Monte Tabor. Olha lá, a Bíblia diz que um certo dia Jesus Cristo tomou consigo Pedro, Tiago e João. Com esses amigos ele subiu uma alta montanha, onde houve a transfiguração. Hoje nós sabemos que aquele monte alto é o Monte Tabor. Se você for ao Monte Tabor, vê a beleza da Basílica do Tabor. Você se lembra o que Pedro disse? Vamos fazer 3 tendas, uma para você, uma para Elias, outra para Moisés. Pois o arquiteto, o Antônio Barluz, fez exatamente a Basílica assim. A grande tenda no centro de Jesus, a outra tenda de Moisés e a outra tenda de Elias. É fantástico. A própria arquitetura nos leva a entender a Bíblia. Nos leva a entender a Bíblia. E também no Monte Tabor, Jesus Cristo diz, olha, não conta essa história para ninguém. Vamos descer, vamos descer. Então nós precisamos descer lá onde está o povo de Deus. Não ficar na minha pregação antiga de saudade, não. Eu tenho que tirar a sandália, descer lá para onde o meu povo está. Para dizer aquilo que o Papa Francisco dizia. O sacerdote tem que ter o cheiro das ovelhas, o cheiro do seu povo. Israel, Terra Santa, me ensina isso. A gente está falando da Terra Santa, que é um lugar sagrado, não só para os cristãos, mas também para os judeus e os muçulmanos. Isso. O que é que o senhor avalia em relação às mudanças que aconteceram desde 1978, quando o senhor foi pela primeira vez, em relação a acessos, a muros que foram construídos ou retirados nesses locais Não, sagrados? a diferença, a palavra não é nem bonita, mas é estúpida. É muito grande. Hoje Israel é uma riqueza mesmo. É riqueza. É a técnica, é tudo muito mais avançado que qualquer um aqui. É avançado. Agora é sagrada para as 3 religiões. Eu vou só dar um modelozinho aqui. Lá existe um lugar que nós chamamos Esplanada do Templo. Era onde havia o Templo de Jerusalém. O templo onde Jesus Cristo andou,
onde Jesus Cristo entrou, Os onde Jesus cambistas. Cristo... É lá. Agora, aquele templo foi destruído. Escuta aí. Os judeus não entram naquele espaço, porque eles dizem que não querem pisar no lugar santo. Então eles rezam no Muro das Lamentações. É o muro do oeste de Jerusalém, onde eles rezam. É um muro imenso. Lá eles rezam. Mas lá em cima da esplanada, os muçulmanos têm as suas mesquitas. E existe uma mesquita no centro, chamada Duomo da Rocha, que ela é mantida pelo rei da Jordânia. É construída sobre a pedra onde nós acreditamos que Abraão ia sacrificar o filho Isaque. Mas os muçulmanos dizem que naquela pedra Maomé sobe montado no jumento para o céu. Então aquele espaço, meu filho, é nosso. Mas o judeu não entra. Quando entrou o primeiro-ministro, começou uma grande guerra. Mas lá eu não posso andar com minha cruz. Você não pode pegar na mão da sua esposa, porque os muçulmanos não permitem. Lá ele tem as duas grandes mesquitas. Logo que a gente sai, é outra coisa bonita. Nós vamos entrar, passar na porta de Santo Estevão, onde Estevão foi martirizado. E logo, pelo menos uns 30 metros, você entra, tem um espaço imenso, onde está a igreja de Santana. De acordo com a tradição, ali nasceu Maria. E de fato, se você entra na igreja, desce à direita, tem uma escadaria, e leva ao subsolo, onde tem as escavações. Aqui foi o quarto onde Maria nasceu. E a melhor acústica de Jerusalém. Lá fica também a piscina Betesda, onde aquele milagre que Jesus operou. Tudo isso em Jerusalém. Aí eu fico pensando, eu imagino que é o maior simbolismo sobre o mundo atual. Em um espaço em que os diferentes, infelizmente, ainda têm uma dificuldade muito grande para conviver. Como é que a gente pode trazer isso para a nossa fé sobre o planeta Terra que nós queremos daqui para frente? Olha, lá é um pouco diferente quando a gente conhece. Por exemplo, lá vive em bairros separados. Os armênios moram num bairro, os cristãos moram no outro bairro, os judeus ortodoxos moram no outro bairro, a cidade moderna é outra realidade. Tem que ser separado. Tudo é diferente. Por exemplo, você entra num bairro judeu ortodoxo, é uma lixeira imensa, porque eles não fazem nada no sábado, não pode limpar, caminhão não entra, eles estão com aqueles chapelões imensos, com aquelas tranças imensas, com aquelas roupas pesadas. Eles realmente não sabem conviver com ninguém. Mas o judeu de hoje, o normal, o moderno, eu não faço nenhuma diferença. Agora, a diferença de política. E aí, às vezes, eu fico sem entender nada. Alguns brasileiros batendo palma para Netanyahu porque é de Israel. Tem nada mais a ver com Israel de Jesus Cristo, nada mais a ver com Israel da Bíblia. Eles são beligerantes. É diferente o judeu normal para a política do Netanyahu. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora você não conhece e fica dizendo bobagem por aí. De jeito qualidade, não pode ser. É preciso ir a Israel. Eu só quero que essa guerra infeliz termine para eu voltar à minha casa. Aliás, veja o seguinte, deixa eu falar essa. Quando a gente chega em Jerusalém, como eu faço? Eu chego pelo Monte Escorpos. É um monte muito bonito, onde está a Universidade Hebraica. E tem um lindo belvedere, onde você vê Jerusalém. A gente chega ali e canta o Salmo 121. Eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí nós abrimos uma garrafa de vinho e fazemos o brinde numa taçazinha feita de madeira de oliveira. Então, para mim, é uma beleza. Jerusalém, todo mundo nasceu lá. Alguém nasceu em Tiro, na Etiópia, no Rio de Janeiro, em Xangai, mas em Jerusalém, todos nós nascemos. É mãe
de todos nós. Então, é por isso, inclusive, que a igreja não aceita essa história sobre Jerusalém, capital de um estado. Não, ela é cidade do povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. É Então, nossa o senhor Jerusalém. pode agora pescar de Jerusalém uma dica para a paz. Olha, só olhando Jerusalém, a gente já recorda a paz. Por exemplo, você viu agora o Trump reclamando porque o Papa é a favor da paz. Mas o Papa é a favor da paz porque ele é o vigário de Jesus Cristo. Olha Jesus Cristo entrando em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Olha Jesus Cristo, bendito aquele que vem em nome do Senhor, o príncipe da paz. Olha os ramos da oliveira, a oliveira é símbolo da paz. Agora, a política atual de Israel é que não descobre o que significa paz. A incapacidade de conviver com o diferente. Porque os interesses são É os outros. interesses. Como está a igreja do Piauí em relação à peregrinação de Jesus e à ressurreição? Olha, eu creio que essa entrada de maneira muito segura na iniciação à vida cristã está nos recordando isso, esse ser peregrino, tá? Esse ser peregrino, esse atualizar. Por exemplo, Tereza, eu fiz uma coisa linda agora. A catequese hoje, ela mudou completamente. Para você ver, minha comunidade, ela tem 2 anos de vida praticamente, Notada. já com 500 pessoas matriculadas só na catequese. E a maioria adultos, e a maioria com curso superior, Maravilha. buscando conhecer esse Jesus Cristo que nasceu lá, mas ele está vivo no meio de nós. E esse ser peregrino. Nós, padres, temos que entender o ser peregrino. Por exemplo, alguma dificuldade que às vezes nós encontramos de ser transferido. Isso é ser peregrino. É ser peregrino. São Paulo dizia, ninguém tem cidade permanente aqui. Nós buscamos a cidade que há de vir. Cidadão do mundo. Pois volta a Jerusalém, volta lá. Eu queria pedir licença para perguntar para a Tereza como é a experiência de participar de uma dessas viagens. São 34 peregrinações que o Padre Tony já fez E ela levou já foi comigo. muitos teresinenses, muitos piauienses. Como é, Tereza? Felipe, não é só a emoção de reviver aquilo, mas é muito mais importante é uma revisão de vida que a gente faz. Pelos lugares que Jesus passou, por onde ele educou, por onde ele pôde arrebanhar o início da nossa igreja. E lá me disse como a igreja de Jesus Cristo é infinita, é imortal. Isso me dá muita segurança de ser cristã. Para mim, não tem figura mais importante que entrou na minha vida do que Jesus Cristo. Essa revisão de vida é muito bacana, Tereza. Essa revisão de vida, essa transformação que o senhor fala sempre que vai lá. Por exemplo, meu filho, você vê, você entra no cenáculo. Quando Jesus Cristo disse, este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu sou levado a pensar, será que eu estou amando como Jesus? Será que eu estou colocando a minha vida a serviço dos outros? Por exemplo, você vai no Getsemane, quando Jesus Cristo suou sangue, o medo da morte, porque ele teve medo também, era o ser humano. Pai, afaste de mim esse cálice. Não, Pai, pode fazer a tua vontade. Será que eu estou deixando acontecer na minha vida a vontade de Deus? Eu chego em Nazaré da Galileia e eu me lembro que o anjo pediu a entrada de Deus na raça humana. Maria disse sim. Será que eu estou também aberto assim para que Deus aconteça na minha vida? Então é uma revisão de vida permanente. Tem uma coisa que eu faço também. Veja o seguinte, há um lugar chamado multiplicação. Não vou dizer o nome que é meio complicado. A multiplicação dos pães e peixes. É uma igreja feita naquele local onde Jesus Cristo um dia multiplicou os pães e os peixes. E é cuidado pelos padres beneditinos. E a gente entra dentro da propriedade deles, da Manuta, e a gente faz uma manhã de retiro. Olha, meu filho, é bonito demais. Você vê só as oliveiras, o lago de Genezaré na frente, você no silêncio, eu faço uma pregação,
e deixe todo mundo andar, pode meter os pés na água, pode ficar dentro do lago. E aí você tem tempo para pensar, para refletir. A mesma coisa, tem outro lugar fantástico, que é pertinho de Cafarnaum, é a igreja do Primado, onde Jesus pergunta 3 vezes a Pedro: tu me amas? E Pedro dizendo que amava. Ele depois: apacenta as minhas ovelhas e meus cordeiros. Lá tem também uma igreja onde há uma pedra que nós chamamos Mensa Christi, onde ele comeu o peixe com os apóstolos. Então é aberto ao lago, aquelas pedras, a gente senta lá, fica lá à As vontade. ondas. As ondas, a gente fica sentado, Muito bonito. vendo esse lago viu Jesus. Está entendendo? Então é levado a gente a pensar. Agora, você indo, meu filho, só como turista, para tirar fotografia, para chegar aqui e descobrir onde andou, sem saber onde estava. Não faz E é o sentido. que faz tanta gente que eu vejo todo dia aí. Eu fui à Terra Santa. Você não sabe de nada, só vê as fotografias. Não, você tem que ser orientado, você tem que... Como se... É peregrinação, fazer um retiro. É um retiro que você faz na Terra Santa. Padre Toninho, o senhor pode falar 2 momentos de Maria. Uma, quando o olhar dela cruza com o olhar do filho. Olha, O sofrimento. geralmente eu faço isso e quem me ajudou a entender melhor foi o Mel Gibson. No filme dele. O último dia, quando eu estou em Jerusalém, a gente faz a Via Sacra. Sai exatamente daquele local onde Jesus Cristo foi condenado, que se chama Torre Antônia, onde Pilatos lavou as mãos, Jesus Cristo pegou a coroa de espinhos, saiu pela via. Ali se chama Via Dolorosa, a Via Sacra, a Via Sacra. E Nossa Senhora estava no meio daquele povo. Nossa Senhora não deu nenhum escândalo. Doída, dolorosa, machucada, pisada, mas ela estava perto do filho. E então o Mel Gibson, ele tem uma tirada linda, mostrando Jesus com a cruz nas costas, pela via dolorosa, e o olhar dele se cruza com o olhar de Maria. Mas é importante, é como se ela dissesse: filho, estou aqui. E como se ele dissesse: mãe, me ajuda. E ele vai ao Calvário. Lá ele é crucificado. Quem é que estava ao pé da cruz? Maria. E 2 mulheres mais e o João. Quando tiram Jesus Cristo da cruz, coloca onde? No colo dela. Do colo vai para o sepulcro. Esta mulher é testemunha. Como é que alguém ainda pode desvalorizar essa mulher? É a única criatura do mundo que Deus chamou minha mãe. E ela estava presente. Você não vê nenhum relato de Maria se lastimando e dando chilique, como nós chamamos. E aí, e o que mais? E ela não abandonou os discípulos, não. Ficou com eles. Tanto é que, na vinda do Espírito Santo, do Pentecostes, ela estava lá. Estava lá com os discípulos. O mesmo Espírito que baixou sobre os discípulos estava com Maria. Quer dizer, ela realmente é a mãe. Ela não é a salvadora, mas ela me pega pela mão e me leva ao Salvador. E é a única criatura que pega Cristo pela mão e traz a mim. É Maria. E Jerusalém é aqui? Jerusalém é aqui também. Belém é aqui. De vez em quando a gente faz uma festa com aqueles peregrinos que já foram comigo. Belém é aqui, para celebrar o Natal. Mas Belém é aqui, Jerusalém é aqui. Eu não sei, eu não consigo me distanciar. Não, eu aprendi pela Bíblia, né? Me alegro quando vou à casa do Senhor. Então, Jerusalém é minha cidade, Jerusalém é minha mãe. Cada lugar desse me faz mais cristão, me faz mais padre. Andar no Lago de Genezaré, entrar na Basílica da Anunciação, subir ao Monte Tabor, andar no deserto. Meu filho, subiu o Sinai. Em 78, eu subi o Sinai. Já por 2 ou 3 vezes subi o Sinai. Você não sabe o que significa subir o Monte Sinai, na última pedra, ver o sol nascer lá embaixo. É uma beleza. A gente está no topo, como também no comecinho, onde tem o grande mosteiro de Santa Catarina de Alexandria. É
É renovar a fé. É por isso que eu não fico velho. E é muito bom ouvir o Padre Tony sempre, né, Teresa? Uma Pois então vamos a renovação. Jerusalém, vamos voltar. Vamos. Vamos a É a Jerusalém. coisa mais simples do mundo. Você hoje sai de Teresina, Fortaleza, Lisboa, Lisboa, Tel Aviv. Lisboa, Tel Aviv. Depois dessa guerra, Acabou a guerra, nós voltaremos, se Deus quiser. mais uma vez, obrigado, Por Padre. enquanto eu estou colocando Belém em nós. Em nós. Nascimento de Jesus, Jesus tem cada um de nós. em cada um de nós. Pois é, beleza, foi bom conversar com vocês aqui no Cafarnaum, a terra de Jesus. Aqui me respira tudo ele também, viu? Depois vocês vão ver a palmeira, né? A tamareira trazida de Cafarnaum, em Israel. Temos imagens Agora, a aéreas. melhor tamareira que nós temos em Israel é de Jericó. É a melhor tamareira, melhor tâmara mais Eu suculenta nunca tinha comido de uma Jericó. tâmara sem estar doce, Adocicada. seca. Aham, Ave Maria. Maravilha. Ah, beleza. Maravilha. Padre, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, que Sim. Deus os abençoe. E Belém aqui, Jerusalém aqui. E vamos lá quando a guerra acabar. Eu estou muito feliz de ter sido convidada para essa roda. Eu também. Porque me senti muito honrada. Muito Obrigado, obrigada, Padre. obrigado. Tony. Prazer, Felipe. Prazer. meu, Obrigadão, Teresa. viu? Obrigado. Acompanhe sempre o Irmão Mais Velho. Estamos sempre colocando novos episódios com novas histórias e os recortes também você acompanha no Instagram, no perfil do Padre Tony Batista. Um abraço.